Olá, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo jogando aqui na web. E desde já agradecendo a quem dá uma olhadinha, quem dá o like. E vamos em frente, vamos com as informações, como eu sempre digo, informações construtivas que fazem bem para as nossas sinapses. Hoje nós vamos abordar um tema ligado à atualidade. Vamos falar também sobre uma biografia por fim, nós vamos falar sobre algo curioso ligado à engenharia. Então, vamos lá para o nosso vídeo. Pessoal, como sempre eu gosto de fazer, com relação na nossa revista eletrônica, com relação aos assuntos da atualidade. Então, eu gosto muito de situar as pessoas, principalmente aquelas que não têm tanta informação a respeito de certos casos que são jogados aí na mídia, na internet, nos jornais. E nós estamos já há alguns dias sob o impacto de uma ameaça de guerra, de uma nova guerra, né? Estão achando pouco o número de guerras que vem acontecendo aí de uns 3 ou 4 anos para cá. Então, hoje o mundo está sob uma ameaça de uma guerra lá no Oriente Médio entre Irã e Israel. E é exatamente sobre esses dois países que nós vamos falar, para que quando você vê um telejornal ou você lê na internet, você vai ficar sabendo um pouco e fica melhor para a gente compreender, para a gente entender, a gente não ficar voando tanto diante de tantas informações, já que somos tão bombardeados. Eu vou falar primeiro sobre o Irã e depois falarei sobre Israel, embora que eu já fiz vários vídeos falando sobre essas nações. Ambos são países. E o Irã é um país que se localiza no chamado Oriente Médio, é um dos países mais populosos, tem cerca de 85 milhões de habitantes, tem uma extensão territorial de cerca de 1.658.000 quilômetros quadrados, e é um grande produtor e exportador de petróleo. Ele faz parte da chamada OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ou seja, é um país muito importante porque ele detém nada mais, nada menos que o petróleo, que é tão importante no nosso mundo. E, além disso, ele não tem uma boa relação comercial com os Estados Unidos, mas ele mantém um bom relacionamento comercial com países como a China, a Índia, os Emirados Árabes, a Turquia e a Coreia do Sul. O país, que hoje se chama Irã, tem a capital Teherã e foi a antiga Pérsia. A Pérsia, que é cantada em verso e prosa nos livros de história, já que fez parte da história antiga. Então, a Pérsia, o país persa, ou Pérsia, ficou até 1935. Em 1935 mudou de nome, saiu de Pérsia para Irã. E nós sabemos que a Pérsia, a antiga Pérsia, era conhecida pelo seu mercado e também pela feitura dos seus tapetes artesanais, os famosos tapetes persas. O Irã é a região que tem os rios Tigre e Eufrates, é o país onde a atividade turística ela é bem desenvolvida, já que as pessoas querem muito visitar a antiguidade e a história daquele país, então vão visitar os museus, as ruínas, os antigos palácios, as antigas mesquitas. O Irã ele tem um clima subtropical, semiárido, com florestas, estepes e muitos desertos. Tem planícies, um extenso planalto central e montanhas. O Irã, ele participou da Revolução Islâmica que aconteceu no final da década de 70 e hoje ele é uma república teocrática. Por que uma república teocrática? Porque ele obedece a uma religião. Então, se chama República Islâmica do Irã. Lógico que por esse motivo há essa rivalidade com Israel, que já tem uma visão totalmente religiosa, totalmente diferente da visão do povo iraniano. Vale ressaltar aqui que o Irã tem 31 províncias. Os idiomas que são falados ali são os seguintes: o Farsi, o Azeri e o árabe. A moeda é o real iraniano.
ele se desenvolveu muito no transporte rodoviário e lá o poder é exercido através do presidencialismo. Ou seja, como aqui no Brasil, existe um presidente e existe um vice-presidente. Irã significa terra dos nobres. Então, hoje, o Irã, o país Irã, foi a antiga Pérsia. Então, é um país que tem muitas riquezas culturais, tem muita história para contar e hoje pertence exatamente a essa linha teocrática, a linha do islamismo. Agora nós vamos falar sobre Israel, ou como chamam Israel. Israel tem cerca de 22 mil quilômetros quadrados, fica também ali naquela região, aliás, naquele grande caldeirão de pólvora, caldeirão de guerra, e tem a capital Tel Aviv, e tem a capital também Jerusalém, por motivos, obviamente, religiosos, e exatamente a parte oriental de Jerusalém é que é disputada pelos chamados palestinos. Vale ressaltar aqui que Israel tem uma população de cerca de 8 milhões e 500 mil pessoas e em 1948 foi reconhecido como Estado, foi reconhecido como um país. Tem como características o clima temperado e tropical semiárido. Eles vivem uma democracia parlamentarista, ou seja, ao presidente e ao primeiro-ministro. Faz fronteira com países como Síria, Egito, Jordânia e Líbano. A sua população a maioria é urbana e tem como principais cidades Tel Aviv, Jerusalém e a cidade de Haifa. Interessante nós observarmos também outro aspecto muito interessante para quem lê a Bíblia, porque Israel é palco de rios como o Jordão, Mar da Galileia e o Mar Morto. A sua moeda é o shekel israelense e o idioma é o idioma hebreu. Então nós vemos aí uma disparidade muito grande, né, entre Irã e Israel. Aí nós vemos grandes diferenças culturais, diferenças no ponto de vista, né, de ver a vida, de ver o que está ao seu redor. Então, realmente é uma coisa muito estranha, né? Países tão próximos e viverem numa situação tão adversa, numa situação tão contraditória como aqui o mundo, de um modo geral, está vivendo. Então, vocês souberam aí um pouco sobre o Irã, né, que era a antiga Pérsia, e Israel, que sempre está, nos últimos meses, na baila dos noticiosos, né, envolvido nessas questões voltadas ao mundo bélico. Agora, após o assunto atual, nós vamos para outro tema na nossa revista eletrônica, que é uma biografia. E eu já vinha há muito tempo, como eu sempre digo a vocês, com a curiosidade, eu gosto sempre de falar de gente boa, de gente que fez coisas maravilhosas para a humanidade. Né? Não são seres supremos, mas pessoas que fizeram coisas incríveis em prol da humanidade. Eu só lamento, aqui no meu simples canal, ele é muito pequeno para isso, mas eu quero sempre registrar, eu quero sempre trazer para aqui, para esse vídeo, para os meus vídeos, pessoas que foram importantes, pessoas que fizeram um bem, que fizeram um grandioso trabalho social e que, lamentavelmente, algumas delas são esquecidas, né? Hoje, nas escolas, ninguém fala mais, nas universidades também muito pouco, quando fala as pessoas não se interessam devido ao imediatismo, a mídia nem se fala, mas, por incrível que pareça, foi exatamente numa TV aberta que eu vi uma matéria, eu já queria falar sobre essa pessoa, e eu achei fantástico. A matéria não foi uma matéria, foi uma reportagem, porque durou um bom tempo e pincelou todos os dados da vida dessa pessoa. Então eu optei, eu disse, espera aí, eu vou pesquisar, eu quero saber, né? Eu quero procurar saber a história dessa pessoa e quero jogar nos meus vídeos, né? A quem interessar, possa. Então hoje eu vou falar sobre uma mulher, para mim uma mulher muito batalhadora, uma mulher que gostei muito e vou pesquisar mais ainda, que é o que eu digo a vocês, quando vocês assistirem aos meus vídeos, vocês não se limitem só aos vídeos,
vocês vão para as bibliotecas, vão para as livrarias e fuçem, né, as informações e principalmente na internet, nos bons sites. E eu vou falar sobre uma alagoana, exatamente, uma alagoana que desenvolveu um papel muito, mas muito importante dentro da psiquiatria brasileira e isso reverberou para a psiquiatria mundial. Eu vou falar aqui sobre Nise da Silveira. Nise da Silveira foi uma grande psiquiatra que nasceu no ano de 1905 e faleceu em outubro de 1999. Ela foi... Por que ela se destacou tanto? Porque ela, como psiquiatra, ela desenvolveu métodos de tratamento para doentes psiquiátricos sem tantos traumas, sem tantos choques elétricos e outros tipos de tratamento que eu não vou falar aqui porque eu não pesquisei e são temas fortes que não é da minha área, né? Não sou da área de psiquiatria. Então, ela humanizou o tratamento psiquiátrico no Brasil. E como foi que ela humanizou? Ela humanizou exatamente fazendo com que o doente psiquiátrico ele passasse a expressar o que ele sente através de atividades artísticas e também através do contato com os animais domésticos. Era a técnica que ela utilizava para tratar os seus pacientes. Ela se especializou em psiquiatria no ano de 1930 e exatamente foi uma pioneira utilizando os métodos de grandes nomes da psiquiatria, da psicologia, como Carl Gustav Jung no Brasil. Ela foi uma discípula de Jung no território brasileiro. Ela sofreu pressão, sofreu perseguição durante o governo de Getúlio Vargas por questões ligadas ao comunismo e ao Partido Comunista do Brasil, ao PCB. Agora falar um pouquinho sobre a vida dela, né? Ela foi filha de Faustino Magalhães, que era professor de matemática e jornalista. Imagina só o berço cultural que ela vivia, né? O cara matemático e jornalista, né? Quer dizer, ao mesmo tempo danadão nas ciências humanas, né? Que é o jornalismo, e na ciência exata, que é a matemática. Sua mãe era nada mais, nada menos que uma pianista. Você imagina uma pianista no começo do século passado, que era a dona Maria Lídia Silveira. Então, ela teve grande acesso a uma boa educação. Ela fez faculdade, que já foi uma luta muito grande. A mulher, meu Deus do céu, no século passado, do comecinho para o meio do século passado, fazer uma universidade, fazer uma faculdade, tinha que ser realmente uma heroína. E ela se casou e foi fazer o curso de medicina exatamente na Bahia. Em 1927, ela teve que mudar-se para o Rio de Janeiro e lá ela formou moradia com os pais falecendo e ela casada, ela não teve mais interesse de retornar à sua terra natal. Então, lá no Rio de Janeiro foi onde ela se consolidou, onde consolidou-se o trabalho dela e que até então era a capital, né, do Brasil, né? Brasília só veio se tornar capital a partir de 1960, 61 e até então a capital federal do Brasil era a cidade que se chamava Cidade da Guanabara, no estado do Rio de Janeiro. Então, ela firmou, né, a sua moradia, o seu trabalho, exatamente nos estados, aliás, no estado do Rio de Janeiro. Então, foi uma das maiores profissionais do campo psiquiátrico brasileiro e sempre foi contra, a bandeira dela era sempre de ir contra os tratamentos tradicionais que eram dados aos doentes psiquiátricos. Então, pessoal, está aqui a nossa singela homenagem a Nise da Silveira e seu processo tão humanizado de tratamento, de cuidado com o próximo. E, por fim, o nosso último tema do nosso vídeo, da nossa revista eletrônica, né? Eu tenho a ousadia de chamar a revista eletrônica sem efeito, sem nada, mas é uma revista eletrônica, é que nós vamos falar hoje sobre algo interessante, para depois vocês pesquisarem aí na internet. Como eu gosto muito de engenharia e muito de arquitetura e de design, eu queria também falar muito sobre esse prédio, que esse prédio, para quem gosta de cinema como eu, vê que sempre nos grandes filmes, nos grandes seriados da TV americana,
sempre aparece esse prédio. Era como as Torres Gêmeas. E o filme de King Kong, eu acho que a primeira versão, que não foi a da década de 70, teve outra versão, com aqueles maravilhosos efeitos especiais daquela época, mostrava o grande macaco subindo, né, nesse prédio. Eu não me lembro da versão da década de 70, eu não me lembro. Mas eu vi a versão antiga, uma pequena interferência aqui, e o que foi que aconteceu? Exatamente, era este prédio, era este edifício que nós vamos falar hoje, que se chama Empire State Building, que foi durante 40 anos o maior prédio do mundo. E ele se localiza, logicamente, até hoje, na Quinta Avenida de Nova York. E é muito curioso esse tema porque nós vamos falar sobre a construção desse mega prédio, desse mega edifício em Manhattan, nos Estados Unidos. Exatamente, ele foi o prédio mais famoso do mundo porque ele perdeu esse título para o Burj Khalifa, que ele foi construído lá no Oriente Médio e tem cerca de 163 andares e mais de 830 metros. O Empire State Building, ele tem cerca de 381 metros e 103 andares. Para se fazer uma visita hoje em Nova York, visitar o prédio, você tem que pagar uma taxa de mais ou menos, segundo alguns sites da internet, cerca de R$42. É a taxa que você paga para subir e ver toda a cidade de Nova York, todo o horizonte nova-iorquino daquele prédio. Só alguns dados para passar para vocês. Ele foi feito todo em estilo de arte deco. Ele foi construído a pedra fundamental dele foi lançada em 1930, mas em 1931 ele já estava totalmente erguido e a construção fantasticamente foi realizada em 13 meses. Atentem, 13 meses na década de 30, ou seja, em 1930. Para os americanos, essa construção foi maravilhosa, porque eles quiseram mais uma vez mostrar ao mundo o grande poder industrial e de engenharia dos americanos perante o mundo. Tanto é que este prédio ficou durante 40 anos como o maior prédio do mundo, localizado, obviamente, no coração de Nova York, nos Estados Unidos. Então, ele recebe milhões de visitantes durante o ano, né? São cerca de 4 milhões de pessoas que vêm das mais variadas partes do mundo para conhecer o gigante chamado Empire State Building, que faz parte dos grandes filmes de Hollywood e também dos grandes seriados de TV. Então, só para a gente ter uma ideia, os construtores foram William F. Lamb e Shirley Lamb, da Harmon Associados. Repetimos que a pedra fundamental foi colocada em 1930 e com 13 meses, um ano e um mês, eles concluíram essa grande construção. Está contado, pessoal, temas interessantes. Não vamos perder tempo atrás de coisas inúteis na internet, onde for. Vamos alimentar o nosso cérebro com boas informações, dar uma injeção de boa dopamina. E agradeço a vocês que veem os nossos vídeos e até os próximos que virão, que com certeza traremos temas bem interessantes. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.